Esse vídeo aqui, ó, é o vídeo pelo qual o Gilmar Mendes está me indiciando. Eu peço para que você não reposte, não compartilhe e não ria também, porque ele não gosta disso. Conto com a sua contribuição. Vendo aqui na decisão possível vínculo da empresa com o Master, movimentações financeiras suspeitas e indícios de lavagem de recursos associados ao PCC. Pois a pessoa não pode nem empreender no Brasil. Relaxa, eu anulo. Como você anula? Olha as palavras mágicas, né? Desvio de finalidade e abuso de poder. Fiquei até emocionado. Pai tá on. Gênio, lindo, cheiroso. Feito, meu digníssimo. Me manda só uma cortesia lá do teu resort que tá pago. Ok. Tô a fim de dar uma jogadinha essa semana. É só chegar. Uma hora depois. Já tô aqui. Me diz só a senha do Wi-Fi. Facinho, pra não esquecer. Manda. Master 001. Os Intocáveis. Leilane, boa tarde, um prazer estar aí com vocês. Eu não fui notificado, até me parece que tem sido um modus operandi do Supremo, em especial de alguns ministros, fazerem isso sem dar o devido direito de defesa à outra parte, de forma que tudo é sigiloso e quando você toma conhecimento, já está num estágio mais avançado. E eu tenho, Leilane, criticado essa farra dos intocáveis desde o início, assim que saiu o escândalo Banco Master, que, na minha opinião, é o maior escândalo da história do Brasil. Inclusive, pela primeira vez na história, nós estamos assistindo ministros do Supremo com uma conexão extremamente próxima, compartilhando voos, ambientes, festas, ligações com o maior chefe do crime organizado. Isso é extremamente grave. E eu, como um mineiro inconformado, indignado, eu estou colocando para fora de todas as minhas, tudo que eu posso fazer, no sentido de estar alertando. Inclusive, amanhã, dia da Inconfidência Mineira, concluindo aqui, estou seguindo para Ouro Preto para participar lá, e eu carrego isso comigo. Eu não vou engolir isso. O Supremo Tribunal Federal do Brasil mudou, se transformou num Supremo balcão de negócios, aonde quem está ali está vivendo no luxo e o brasileiro no lixo. E, além de tudo, além de falta de transparência, além de conexão com o crime organizado, atuando de maneira autoritária e arbitrária. Isso causa mais indignação. Se eles queriam me atingir, o tiro vai sair pela culatra, porque a minha indignação e inconformismo só aumentou desde que eu tomei conhecimento disso. Nós vivemos numa democracia, caricatura, fantoche, charge, faz parte. Ele vai ter de prender, eu acho que toda a mídia, pelo que eu acompanho, que eles estão sendo criticados pelo que fizeram, deveriam era colocar o rabo no meio da perna, renunciar e falar, deixe alguém com mais lisura, com mais transparência, assumir o meu cargo, que eu não sou digno desse cargo. É assim que eu penso e vou continuar. Governador Otávio Guedes, prazer falar com o senhor novamente. Governador, o senhor falou em tiro sair pela culatra. Acho que, assim, do ponto de vista eleitoral, foi um ganho grande para o senhor, né? Numa eleição polarizada entre Lula e Flávio Bolsonaro, o senhor conseguiu o mais importante, que é atrair a atenção, né? Dificuldade, por exemplo, que o Caiado está tendo, de atrair a atenção. A sua campanha é pautada, assim, num discurso antissistema, né? Você falou da indignação, o luxo, o lixo. Isso reforça a imagem, né, de antissistema, ou seja, primeiro, se o senhor reconhece o ganho eleitoral, ou seja, eu vou até brincar que o Gilmar Mendes hoje é seu maior cabo eleitoral, esse é um ponto, se você reconhece esse ganho eleitoral. E o segundo é o seguinte, a forma como o senhor faz essa crítica, né, que usa ali um Vila Sésamo, bonequinhos, etc, etc. Como é que foi essa ideia e se o senhor acompanha, aprova, já que essa sátira é publicada no seu perfil oficial? Queria saber a ideia, como foi, e tem aprovação sua,
E se o senhor reconhece que o Gilmar Mendes hoje é seu grande cabo eleitoral. Otávio, primeiro eu preciso deixar muito claro aqui que eu nunca tive na minha vida nenhum plano pessoal de poder. Eu fui eleito em Minas Gerais governador de Minas por essa mesma indignação e inconformismo que eu falei agora há pouco. Vocês acompanham, vocês sabem que o PT, o Pimentel, destruíram Minas Gerais. O que me fez entrar na política foi isso. Em 2015 e 2016, quando eu ainda era CEO da empresa, eu tive de reduzir o quadro da empresa em 2.500 funcionários. O mundo inteiro crescendo. A Ásia crescia, Estados Unidos, Europa, e o Brasil engatando marcha ré da maior recessão da história por causa da corrupção do PT, da Dilma, da Lava Jato, da mala de dinheiro e por aí vai. Isso é que me fez entrar na política. E eu continuo com essa mesma luta hoje. Eu não estou aqui para ganhar a eleição, não. Eu estou aqui para fazer diferença. Eu quero é que quem esteja lá em Brasília esteja atuando em prol dos brasileiros que ralam e trabalham como eu sempre fiz durante toda a minha vida. Então, meu pensamento é um pouco diferente da classe política. Eu fui eleito contrariando tudo e todos em 2018. Fiz um bom governo contrariando o establishment político de Minas Gerais também, que apostou que eu não daria certo. E agora eu quero mostrar para o Brasil que existe uma forma nova de fazer governo. Não. Eu já vou avisando, esse vídeo vai te deixar revoltado, seu sangue vai ferver. São 8 anos de perseguição, onde o Alexandre de Moraes usa o inquérito das fake news. E o que você vai assistir agora é um jornalista renomado da Rede Globo admitindo que o inquérito da fake news foi criado para proteger corrupção de ministros do STF. É ilegal. Foi usado para perseguir e censurar a direita e que eles sabiam que era ilegal, sabiam que era excepcional, mas fizeram vista grossa. Houve um acordo para se fazer vista grossa para esse inquérito, porque era preciso para salvar a democracia. É por isso que hoje as pessoas optam por se informar nas redes sociais e não mais com essa cambada de canalhas, porque é isso que eles são, canalhas. É que deu uma informação factual, que estava correta, que num dos documentos apreendidos pela Polícia Federal na Lava Jato havia a citação do amigo do amigo. Né? Amigo do amigo do meu pai. Amigo do meu pai, e que seria o Toffoli. Depois ele escolhe de ofício o relator, o Alexandre de Moraes, não há um sorteio, isso também é questionado. O Alexandre de Moraes depois revoga a censura, né, inconstitucional da revista Cruzoé, e o inquérito prossegue. O inquérito teve um papel importante para deter o golpe de Bolsonaro. Sem dúvida, foi com todas as suas, digamos assim... Aqui, nesse momento, ele está tomando cuidado, porque ele não pode falar exatamente o que ele pensa, mas mesmo assim... Características não... Ele ia falar não normais, ou seja, ilegal, né? Excepcionais. Pouco usuais. Num período excepcional em que havia um presidente com seus militares querendo dar um golpe de Estado, houve uma certa tolerância a essas excepcionalidades do inquérito. Isso foi um pacto velado entre todo mundo. De novo, uma tolerância, um pacto velado entre todo mundo, porque todo mundo sabia que esse inquérito era ilegal. O presidente com seus militares querendo dar um golpe de Estado, houve uma certa tolerância a essas excepcionalidades do inquérito. Isso foi um pacto velado entre todo mundo. Bem, a gente aceita as excepcionalidades desse inquérito porque o ambiente é excepcional. Não estou fazendo juízo de valor, estou dizendo o que aconteceu. Com a expectativa de que, com a volta da normalidade, esse inquérito fosse extinto, porque já não carece mais, a defesa da democracia não carece mais de medidas excepcionais. E não foi isso que aconteceu. Não me diga. Vocês não previram isso. Vocês não perceberam que
que o cara ia usar o inquérito para criar uma ditadura? Né? O inquérito continua aberto e agora para qualquer tipo de utilização, inclusive... Pois é, continua crescendo. Continua... O problema não é o tamanho, o problema é o foco. Ou seja, quem criticar o ministros do STF, a crítica ali que eu entendo você pode dizer que o Zema foi responsável, que não é papel de um ex-governador ficar usando um Vila Sésamo para fazer uma crítica, pode dizer tudo. Mas você usar um instrumento como o inquérito das fake news para proteger ministros de crise, porque assim, se ele está atingido, se o Gilmar se sentiu atingido, se o Toffoli se sentiu atingido, eles são, antes de mais nada, cidadãos. Cidadão recorre ao direito, ao advogado dele. Processa esse Zema que ele... Calúnia, né? Como todo mundo faz. Então, você usar um instrumento institucional do STF porque se sentiu ofendido, não está de acordo com o que se espera numa democracia. Canalhas. Canalhas, 1000 vezes canalhas. Vocês sabiam desde o início que o inquérito era ilegal, persecutório, excepcional, não era normal, mas vocês fizeram vista grossa porque achavam que ele era importante para salvar a democracia. Deixa eu perguntar para vocês, como é que está a democracia agora? Está salva? É sério, a democracia no Brasil está plena? Está pungente? Porque o que nós estamos vendo é que vocês, jornalistas da Globo, têm medo de falar do Alexandre de Moraes e acordar com a Polícia Federal nas suas casas. A COAF está no inquérito das fake news. A Receita Federal, o presidente do Sindicato dos Fiscais da Receita Federal está no inquérito das fake news. Jornalista está acordando com a Polícia Federal na casa dele por ter soltado uma matéria sobre o Flávio Dino. A democracia está pungente? É isso que vocês estão vendo? Porque a percepção da população hoje é que nós vivemos uma ditadura do judiciário. E vocês também estão percebendo isso hoje, só que tem medo de falar. Porque admitir que vocês contribuíram para essa criação dessa ditadura é admitir que vocês são imbecis, burros, militantes, canalhas. Desculpa, gente, mas o sangue ferve. Quantas vidas foram destruídas? Quantas casas foram arrombadas? Celulares, computadores, pessoas que perderam seu emprego, Terça Livre, Alan dos Santos está tendo que morar nos Estados Unidos. Quantas, Oswaldo Eustáquio na Espanha, Ludmila Lins Grilo e por aí vai. Vidas que foram destruídas por conta desse inquérito para salvar a democracia. Cadê essa democracia que foi salva?